Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre gravidez na adolescência. Problema que está se tornando cada dia mais comum entre as meninas e os meninos adolescentes, né? Vem comigo para ter mais dicas? E cada vez mais meninas têm engravidado e cada vez mais cedo. Mas por que será que acontece isso? Será que elas não têm informação? Não, na verdade informação tem muita, né? Tá aí a internet que deixa a gente com todas as informações que a gente precisar e mais um pouco. Teoricamente teria que ter os pais explicando como é que funciona esse processo de engravidar e tudo mais, mas muitas vezes isso não existe. Método contraceptivo existem vários, existem inclusive os mais seguros, mas a meninada às vezes não usa método contraceptivo, ou porque acha que tem aquele mito, né? A primeira vez eu não engravido. Não, a primeira vez você engravida sim, você corre sim esse risco, então você tem que tomar cuidado desde a primeira vez. Existem métodos mais seguros que os outros, né? Então a questão é de procurar qual é o método ideal, já que você chegou realmente na sua vida sexual ativa, o que não é o ideal com 12, com 13, com 14 anos. O ideal seria que a vida sexual ativa começasse, mas bem depois dessa idade, né? Mas caso comece, o ideal é se precaver. Muitas mães têm muita dificuldade de chegar para o filho ou para a filha e conversar sobre isso, e algumas nem com o filho, conversam só com a filha. Uma coisa boa que fique bem clara: ninguém tem um filho sozinho. Então, você tem que explicar para o seu filho e para a sua filha como que a coisa acontece, porque se você não explicar, quando você menos esperar, tá aí um neto e muitas vezes indesejável. Então, o que é o ideal? Se você não tem muito jeito para falar com esse filho, com essa filha, tenta citar um exemplo, porque quando você cita um exemplo, sempre a coisa fica mais tranquila. E sempre falando que, se for o caso de iniciar a vida sexual, iniciar essa atividade, que seja com segurança. Então, acreditar que vai ter uma relação uma única vez e não vai engravidar é uma besteira, porque a pessoa pode realmente engravidar, inclusive na primeira vez. Então é fundamental que os pais esclareçam isso aos filhos. E é aquela velha história, né? Como eu já falei em todos os vídeos anteriores. Limites é uma coisa que você tem que colocar para essa criança, esse adolescente de 12 anos, 13 anos, porque não dá pra gente deixar o filho solto e achar que vai ficar tudo tranquilo, que nunca vai acontecer nada. O ideal é o quê? Quando você cria o teu filho desde pequeno, lá vem a mesma história, acaba sendo cansativo porque acaba repetindo isso várias vezes, né? Mas enfim, não tem jeito, a gente tem que repetir. Quando você cria seu filho com valores, com limites, mostrando o que é certo e errado desde pequeno, quando ele cresce, ele passa a ser um adolescente mais reflexivo, ele passa a pensar mais antes de fazer as coisas. Óbvio que um adolescente não vai refletir como uma mulher de 25 anos, como um homem de 25 anos, né? Ele vai ter aquela limitação até pela própria idade dele. Mas o ideal é que se crie com responsabilidade. Então ele tem que entender desde cedo que toda ação desencadeia uma reação e que essa pode não ser a melhor do mundo se vier uma gravidez indesejada. Para mim que trabalho com segurança, eu costumo muito escutar: nem se preocupa, porque isso aqui não vai acontecer. Com gravidez na adolescência é a mesma coisa, a pessoa sempre fala: nem se preocupa, comigo não vai acontecer de jeito nenhum. É muito importante que a gente tenha a noção de que comigo pode acontecer sim, e muitas vezes pode acontecer já logo na primeira vez. Então, precaução, caso tenha esse início de vida sexual ativo antes do tempo, o ideal é que se preserve a vida, sobretudo. Por quê? Porque quando uma menina de 12, 13 anos ela engravida, ela corre um risco muito grande. Porque primeiro que ela não tem o corpo, a estrutura exatamente para que uma mulher de 20 anos de idade, 25. Então ela tem que tomar muitos outros cuidados que uma mulher mais velha até toma, mas é com um pouco mais de tranquilidade. É muito importante a gente falar para esse adolescente, tanto para o menino quanto para a menina, como eu já disse, que evitar é o melhor. Porque eles têm a vida pela frente, eles têm que estudar, eles querem sair, passear, as responsabilidades são outras. Já ficou provado que mais ou menos 30% das meninas que engravidam a primeira vez na adolescência, fatalmente elas têm outro filho no primeiro ano após essa primeira gravidez. Então é muito importante que se reforce a ideia de que a preservação da vida passa também por isso, de evitar essa gravidez na adolescência. Muitas delas tentam abortar e acabam prejudicando a saúde e tudo mais, né? Então a gente tem que ter claro isso. O risco é muito grande. E a gente, como pai e mãe, a gente tem que chegar para esse filho
tanto menino quanto menina, eu lembro sempre disso, porque filho não se faz sozinho, tem que lembrar. Se não tem jeito, quer realmente iniciar, os pais permitem, acham que está tudo certo, tudo bem, mas que seja consciente, sabe? Caso essa adolescente engravide, então o menino tem que assumir, porque não fizeram o filho sozinho, mais uma vez eu digo, e porque ela precisa criar a responsabilidade, porque quando ela não cria a responsabilidade, ela pensa que o segundo vai ser tão tranquilo quanto o primeiro, e isso não pode acontecer, sabe? Essa responsabilidade tem que ser passada para o adolescente. Quer fazer, faça, mas esqueça que toda ação desencadeia uma reação. Aconteceu, e aí? Engravidou, o que a gente vai fazer? Não adianta gritar, bater, fazer escândalo, chorar, se descabelar, porque a coisa já está lá, está pronto. Eu costumo até sempre dizer, né? Depois da porta arrombada não adianta querer colocar a tranca. Já aconteceu, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Mas deixe claro que a responsabilidade é dos pais da criança. Jamais assuma o filho dessa criança, desse adolescente, como seu filho. O filho desse adolescente é seu neto. Se é seu neto, a responsabilidade principal é dos pais. E esses, mesmo sendo criança, vão ter que aprender a crescer e cuidar, né? Porque se a gente não passa essa responsabilidade para o adolescente, ele acha que fica tranquilo. Eu tenho mais um e tudo bem, não vou me preocupar da próxima vez, e assim a gente vai indo. Esse não é o certo, né? Então, se você quis começar, porque aqui a gente tem sempre aquela mania, né? Para umas coisas pode, para as outras não. Eu penso assim, se você pôde transar com seu namorado e ter um filho, então você pode assumir também. Então daí pra frente é você que vai assumir a responsabilidade, não sou eu. Porque o filho não é meu. Então isso tem que ficar muito claro para eles. E aí é o que eu digo, né? Conversa aberta sempre resolve tudo. A gente tem que conversar tudo claramente. Por que não adianta a briga? Porque a coisa já está feita mesmo. Então, muitos pais, quando recebem a notícia, fazem aquela coisa, né? Grita, briga, tenta bater. Não vai adiantar nada. A gente refletir, a gente vai ver que isso é besteira, né? Porque já está feito mesmo, não vai resolver. Bom, então resumindo, o que a gente tem que fazer? Desde que ele comece a entrar na puberdade, a gente já tem que avisar. Falar, olha, pode acontecer isso, você não pode engravidar cedo por esse e esse motivo. Uma conversa bem aberta. Ou se não conseguir essa conversa tão aberta, vai dar um exemplo. Ó, tá vendo, fulano tá perdendo a vida porque engravidou, e aí como é que faz agora, né? Além de estudar, tem que cuidar do filho, é outra responsabilidade. Quando podia estar viajando, passeando, se divertindo. Então é muito importante a gente trazer o filho para essa realidade. A realidade dura de ser mãe ou ser pai aos 12, 13, 15 anos. E aí a gente também pensa, né? O que uma criança de 12 anos, porque é criança, não é, a gente fala adolescente, mas continua sendo criança. Com 12 anos, o que ele pode passar para esse filho que ele vai ter? Sabe, eu vi um vídeo outro dia aí no YouTube, gente, eu fiquei indignada. A menina glamorizando aquilo como se fosse, ela devia seguir alguma blogueira, porque ela falava que nem as blogueiras. Ah, eu vou mostrar os recebidos da semana. Gente, pelo amor de Deus, com 12 e 13 anos não tem recebido da semana. Sabe, a vida não é glamour com gravidez. É ótimo ter um filho, é maravilhoso a gente ter esse filho para cuidar, mas quando a gente tem idade, não quando a gente tem 12 anos, né? Então isso, o YouTube nesse ponto tem vários vídeos até que eu vi, e muitos deles enaltecendo a gravidez. Então o que a gente tem que mostrar para esse filho? Que isso não é o certo. Sabe, não é legal você ter um filho aos 12, aos 13, aos 15, aos 16 anos. Você tem tanta coisa para fazer pela vida ainda, né? Então o que é legal? A gente conversar, mostrar para esse adolescente todos os riscos que ele vai correr, inclusive o risco que a menina corre, porque o risco de saúde mesmo da menina nova é um problema muito grande. E isso é fundamental que a gente mostre. Porque quando você não mostra o outro lado da coisa, aí o risco é muito maior de acontecer, porque todo mundo pensa que é tranquilo, vamos levar que tá bom assim. Então é fundamental essa conversa aberta com os filhos sempre. E lembrando, né, não é só com a filha, o filho também, né? A gente tem que conversar com os dois e mostrar para eles os riscos e a responsabilidade que virá depois. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para receber sempre atualização, compartilha a informação, porque é sempre muito legal compartilhar, porque às vezes você não precisa, mas tem alguém que precisa da informação. Se quiser seguir lá no Instagram, eu vou deixar aqui. Eu tenho recebido até algumas perguntas, algumas sugestões de vídeo pelo direct do Instagram. Tem também a página do Facebook, curte lá porque sempre tem uma novidade diferente. Te espero no próximo vídeo e mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima!